E lá vamos nós pra parte 2 daquele primeiro vídeo que eu gravei. Demorei um pouquinho, mas voltei. E antes de fazer a parte 2, eu queria deixar algumas observações e alguns comentários e fazer algumas análises com aquelas fotos conceitos que estão sendo liberadas todos os dias dessa semana. E só pra deixar claro, eu não vi todas ainda. No momento que esse vídeo está sendo gravado, a Big Hit soltou nos 3 primeiros dias, né? Falta mais um, que é amanhã. Então, eu vou fazer esse vídeo antes de ter as últimas fotos. Bom, e aí a internet e todo mundo parou por causa das famosas penas, né? Meu Deus, quanta pena e o que elas significam. Não é a primeira vez que penas aparecem em conceitos, em MVs do BTS. Nós temos penas em Young Forever. Nós temos penas em Run, na versão coreana e na japonesa. Nós temos penas no short film de Lie. Enfim, a gente tem muita pena em vários lugares. E inclusive pena nos lembra, nos remete a cisne, né? Black Swan. Se você ainda não viu o vídeo anterior que eu fiz explicando sobre as teorias de Black Swan e ligando algumas coisas, clica aqui, eu vou deixar no card. E muita gente começou a se perguntar, nossa, mas por que o JK é o único sem asas, né? Só que eu acho que ainda é muito cedo pra gente formular alguma teoria sobre isso. A gente não tem muitas bases ainda do porquê ele tá sem asas. E sem falar que a foto é bem escura. E mesmo com algumas armas que editaram pra ficar mais claro, eu tenho certeza que muita coisa se perdeu, né? Então eu acho melhor a gente esperar mais um pouquinho, liberar outras fotos e liberar alguns MVs pra gente ter um pouco de noção do porquê o JK ser o único sem asas. Só que uma coisa que pegou muito a minha atenção foi o JK estar usando um colar de asas. E ele é o único usando esse colar. E esse colar de asa não é a primeira vez que ele está aparecendo. Esse colar de asa já apareceu nos MVs de Run. E uma coisa muito interessante é que no começo do MV, esse colar, quem está usando é o Jin. E depois esse colar passa para o JK. E aí, Carol, o que tem a ver? Por que isso aconteceu? Bom, lembrando que isso aqui é só uma teoria. Bom, eu não sei se todos vocês leram o webtoon Saving, que é baseado na história do mundo do BTS. Na história do webtoon, o Jin volta pro passado para tentar salvar os meninos. O JK, ele é um dos primeiros meninos que o Jin vai tentar salvar. E nessa correria de ficar voltando pro passado e tentar salvar os meninos, o Jin não consegue salvar o JK nas primeiras vezes, nas primeiras tentativas. E em uma das vezes, o JK acaba caindo em cima do carro, da onde ele se jogou lá de cima do prédio. E ele cai exatamente em cima do carro que o Jin tá dirigindo. E é uma cena bem forte, assim, que o JK tá de olho aberto. Não sei se ele tá morto, não sei. E aí ele tá encarando exatamente pra quem tá dirigindo o carro. Isso lembra vocês de algum pedacinho de algum MV? Bom, nesse caso ele não caiu em cima do carro, ele tava pra ser atropelado. Mas eu acredito que o webtoon tenha adaptado essa parte do MV pra se encaixar melhor na história. Bom, enfim, nesse momento que eles se encaram, tanto no MV que ele tá para ser atropelado pelo Jin, que tá dirigindo o carro, quanto no webtoon que o JK cai em cima do carro, eu acredito que o JK tenha percebido que alguma coisa tá acontecendo. E talvez o Jin esteja tentando salvar eles de alguma maneira e alguma coisa muito estranha esteja acontecendo. E
eu acredito que ao passar o colar do Jin para o JK, seja para nos mostrar que eles estão percebendo que alguma coisa está acontecendo. O Jin está completamente ciente que ele voltou no passado para salvar os meninos, mas os meninos não têm ideia disso. Então eu acredito que ao colocar o colar que estava no Jin no JK, seja uma forma da história nos mostrar que ele está percebendo que alguma coisa está acontecendo. Até porque na cena que o Jin está usando o colar, é a cena que as cartas caem no MV. E o Jin, na hora que as cartas caem, o Jin tem como se fosse uma visão, parece que ele percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. E no momento que aparece no JK, é o momento depois dele brigar com o Suga. E ele encara a câmera como se o tempo tivesse oscilando ali e ele estivesse percebendo que alguma coisa estava acontecendo. Bom, essa história de voltar no tempo, bom, parece loucura, gente, mas tem tudo a ver com a teoria da relatividade do Einstein e com o buraco de minhoca, e eu vou falar sobre isso. Inclusive, na primeira foto conceito deles, que eles estão de branco, eles estão sentados num buraco. Meu Deus, o que significa esse buraco? Calma que eu vou chegar lá. Voltando para as penas, eu fui pesquisar o significado de pena. E alguns dos significados são clarividência e fantasia, o que tem tudo a ver. Eu acabei de falar que quando eles encaram a câmera, tanto o Jin quanto o JK na cena do colar, eles têm como se fosse o que está acontecendo? Uma visão, até brinquei, né? Eles estão tendo uma visão. Tem tudo a ver com o significado da pena em si. E fantasia é um mundo fantástico. Tudo é uma fantasia. Tudo pode ser considerado uma metáfora. Inclusive, o outro vídeo que eu fiz, foram os de Black Swan, aquelas asas que nascem e tudo mais, é tudo uma metáfora. E mais uma coisa sobre pena. No passado se acreditava que quando você estivesse perdido num labirinto, se você assoprasse uma pena no ar, essa pena te indicaria o caminho, a saída para esse labirinto. Isso te lembra alguma vida, BTS? Sim, eles estavam perdidos e a pena estava guiando o caminho deles. Sobre labirinto. O que significa o labirinto? O que é o labirinto? Um labirinto, quando a gente vê um labirinto, quando eles colocam um labirinto nos MVs e nesses conceitos do BTS, significa o processo que a alma tem de achar o caminho para a psique. O percurso feito pela alma dentro da nossa psique. Isso te lembra o primeiro vídeo que eu gravei, que eu falei sobre psique, sobre ego, sobre sombra? Pois é, tá tudo relacionado. É um mapa da alma. Eles querem achar o mapa da alma. Os caminhos do labirinto significam as nossas escolhas morais que a gente tem durante a vida, né? Cada caminho nos leva para uma coisa, para um lugar diferente. Nossas escolhas nos levam a lugares diferentes. Em cada percurso a gente encara nossas dificuldades e nós tentamos nos achar. É isso que o BTS tenta passar pra gente. Vocês já viram, por exemplo, o significado de Love Maze? Bom, como a gente estava falando sobre penas, o que te remete à pena? Pena me remete a asas, era wings,
me remete a borboleta. BTS tem uma música chamada Butterfly. Pena me lembra cisne. Tá tudo tá relacionado. Vamos falar agora sobre borboleta. Qual o significado de borboleta? Borboleta significa o processo que a nossa alma tem de se renovar, de progredir. Esse é o significado da borboleta, certo? Quando você pensa em uma borboleta saindo do seu casulo, você pensa em alguém amadurecendo, alguém saindo do seu casulo, literalmente. Alguém que está começando a viver uma nova vida. A borboleta, ela tá presente em alguns MVs e em alguns lugares, em algumas cenas de short filmes e, enfim, na era Wings e em todas as outras eras. Por exemplo, no MV de Run, quando o Namjoon pega uma carta, essa carta, ela tem uma borboleta desenhada. No caso do BTS, como todo mundo sabe, BTS é BTS, e eles não se apegam tanto a só os significados, eles vão além, né? E eu acho que uma coisa que eu já tinha mencionado antes sobre buraco de minhoca e sobre teoria da relatividade, a gente tem que falar sobre o efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? O efeito borboleta basicamente fala que pequenas mudanças que acontecem no presente podem causar mudanças drásticas no futuro. Quando a gente fala em efeito borboleta, isso nos remete à teoria da relatividade de Einstein, que é basicamente isso. É sobre mudanças e também sobre realidades paralelas. Que através dessas realidades paralelas a gente talvez consiga voltar ao passado. E isso lembra exatamente o que eu acabei de falar sobre o Jin voltar ao passado. Sobre essas realidades paralelas e buraco de minhoca, você lembra de alguma cena, de algum lugar do BTS? Bom, na teoria de relatividade e no livro Mapa da Alma, eles comentam no finalzinho do livro, inclusive, sobre isso, mas aborda bem pouco, então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu entendi. O nosso subconsciente, ele sabe dessas realidades paralelas e ele sabe que é possível voltar no passado e ele sabe até algumas coisas sobre o nosso futuro. Como assim, Carol? Bom, eu vou ler uma frase que tá no livro. Isso não sou eu que estou falando, é uma frase que eu li que tá no livro. Existe em nós um conhecedor desconhecido, um aspecto da psique que transcende tempo e espaço. Ele está simultaneamente presente aqui e ali, de tempos em tempos. Isso é o si mesmo. Bom, a gente pode dar como exemplo, por exemplo, quando alguém sonha que um avião caiu. E essa pessoa não sonha só que um avião caiu, ela sabe exatamente aonde ele caiu e o que aconteceu. E essa pessoa, depois que acorda desse sonho, ela vai lá, ela liga a televisão e ela vê que um avião realmente caiu do jeito que ela sonhou, no lugar que ela sonhou. Como assim? Ela sabia do futuro? Bom, o subconsciente sabe de algumas coisas que nós não conseguimos acessar. Lembra do primeiro vídeo sobre as áreas do consciente, do subconsciente? Pois é, tem tudo a ver com o mapa da alma. Bom, o livro também fala que nos caminhos que a gente escolhe durante a vida, a gente tem opções. Só que algumas opções já estão pré-ordenadas, ou seja, a gente não consegue escolher o que vai acontecer. Algumas coisas a gente consegue escolher, mas algumas já estão pré-ordenadas e a gente não consegue escolher. Inclusive tem muitas músicas do BTS que falam sobre isso e abordam isso. Acho que o exemplo mais claro é Serendipity. Enfim, são muitas teorias e são teorias complexas, que talvez eu esteja viajando total aqui, mas são teorias e acho que todas as teorias são válidas. E não sou eu que estou falando algumas coisas aqui, algumas coisas estão escritas no livro, igual eu já comentei, e se a gente parar para pensar, faz sentido.
faz muito sentido. E todo mundo sabe que as teorias do BTS, elas são inteligentes, são teorias inteligentes que a gente tem que estudar real pra entender. E agora eu vou entrar finalmente na parte 2 do primeiro vídeo que eu gravei. Essa observação, esse parênteses que eu fiz foi realmente bem grande. Agora a gente vai entender melhor de onde surgiu aqueles deuses, de onde surgiu a serpente e o que é o mapa da alma, como ele é desenhado, como a gente entende ele. A primeira coisa sobre essa parte 2 que eu quero mostrar pra vocês é o desenho do nosso mapa da alma. Eu vou explicar pra vocês o que cada lugarzinho significa, enfim, só não sei se vai focar. Bom, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas enfim. O primeiro quadradinho aqui é onde se encontra o nosso ego. Então é o lugar que a gente é consciente e é o lugar onde a gente pensa como nós mesmos. Esse segundo quadradinho é o nosso inconsciente. É onde está a nossa sombra. É o lugar mais sombrio. Lembra do primeiro vídeo. E aí vem a coisa interessante. Embaixo desse quadradinho aqui vem esse risco escrito serpens. Serpente. Já vou explicar essa serpente. Esses dois quadradinhos aqui embaixo é o lugar que a gente não tem acesso. São os nossos instintos. Aqui, esse quadradinho é exatamente onde ficam os nossos instintos. A gente não tem controle sobre eles. E aqui é quem a gente é na matéria. É um pouco difícil de explicar, mas é literalmente a nossa matéria. Bom, esse é o nosso mapa da alma. Agora que a gente viu que dá pra desenhar, eu vou explicar sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, saiu o MV Ego, né? E todo mundo se surpreendeu que é um MV animado, diferente dos outros que já saíram, diferente de Shadow. Mas lembra daquele primeiro vídeo que eu falei pra vocês sobre ego, que ego é quem nós realmente somos e sobre os caminhos que nós decidimos fazer, porque a gente tá no controle, no ego. Exatamente. Sobre serpente. Essa serpente, além de estar desenhada no mapa da alma que eu acabei de mostrar pra vocês, essa serpente, ela apareceu nas apresentações do final do ano que o BTS fez. Quando ela apareceu, todo mundo ficou surpreso, porque todo mundo estava acostumado no Dionysus aparecer as panteras, e de repente apareceu uma serpente. E todo mundo ficou, ué, mas o que isso significa? Por que trocou? Vou explicar a serpente. Lembra que ela tá no desenho do mapa da alma, ela tá abaixo da sombra, abaixo do nosso inconsciente. E logo embaixo desse inconsciente tem o risco do serpente e logo embaixo tá os nossos instintos. A cobra é um animal de sangue frio que age simplesmente por instintos. Ela é um animal. O sangue frio que está representado nessa cobra, a gente pode pegar o significado de que, como ela está representando um instinto, ela está longe da nossa consciência, ela está longe do nosso ego. Então a gente não tem controle sobre essa serpente. O significado da serpente, ela é sobre sabedoria, astúcia e maldade. Quando você pensa na serpente, você logo pensa no pecado de Adão e Eva, que quem seduziu a Eva com a maçã foi a serpente.
Ou seja, a serpente é aquela que vai te tentar. Ela vai ficar ali te tentando até que você faça algo que você vai se arrepender depois. Agora a gente vai falar sobre os deuses. A gente já viu que teve as fotos conceitos baseadas em deuses. E teve uma apresentação, acho que foi no Golden Disc Awards, no final do ano passado, que eles se apresentaram como deuses. Cada um era um deus diferente, né? Que foi as apresentações solos deles. E logo depois dessa apresentação, eles tiveram outra, que no final de tudo passou um pequeno trechinho do que viria sobre a cidade de Dionísia. In life, you get to know that a moment which was nothing is, in fact, a thing which is desperately shining. Bom, a gente pode dizer que os deuses, eles são como heróis, né? Eles são vistos como heróis. E, bom, o que tem a ver com o BTS, o que tem a ver com as teorias? Bom, todo mundo já quis ser herói. E acho que, inclusive, tem pessoas que têm esse desejo de se tornar um herói. Seja no trabalho, seja no dia a dia, a gente sempre tenta fazer algo heróico, a gente sempre tenta ser um pouquinho herói. E, de acordo com o livro, algumas pessoas, elas pegam essa ideia de um modo bem forte. E existem algumas etapas para se tornar um deus. E existem certas etapas que essas pessoas que querem ser heróis, deuses, elas caminham para isso, para essas etapas, para elas realmente se tornarem deuses. Vou falar agora as etapas. Bom, a primeira é quando a pessoa está com o seu ego completamente inflado. Essa vontade de ser herói, essa vontade de ser maior que as pessoas comuns, né? Então o seu ego está super inflado e o modo de abaixar um pouco esse ego que você está sentindo, esse seu superpoder, o nosso subconsciente, a nossa sombra, tentar equilibrar, de controlar esse ego que está inflado, é, por exemplo, colocar ideias na nossa cabeça que vão dar errado. Sabe quando você tem uma ideia brilhante e aí, quando você conta para as pessoas falam: isso aí vai dar errado, isso aí não vai dar certo. E realmente não vai dar certo, só que na sua cabeça é uma ideia brilhante.
é a sua sombra te colocando ideias que não vai dar certo. Isso pro seu ego, ele dá uma baixada, né? Como se a sombra falasse, poxa amigo, tá um pouquinho demais. A segunda etapa é quando a pessoa começa a entrar em contato com a sombra. E ela tá tentando controlar ela. Sabe, que nem no vídeo passado eu comentei, que nós temos esses dois lados, né? A sombra e o ego. E a gente tem que saber achar esse controle, achar a gente tem que saber controlar. Porque senão a coisa vai sair fora do controle e não vai ser legal. Então a segunda etapa é quando a gente sabe que existe uma sombra, a gente aceita ela e a gente está tentando controlar ela. Já a terceira situação é quando a gente está na segunda etapa ali tentando controlar a nossa sombra. Na terceira etapa, a sombra está um pouquinho acima, está um pouquinho fora do limite e a gente começa a cometer alguns pecados, a gente começa a fazer coisas erradas. E o nosso ego tenta colocar na nossa mente que a gente está fazendo alguma coisa errada e a gente vai ser punido por isso. Então o nosso ego meio que fala, ó, Deus está te vendo, hein? Depois Deus vai te punir. E a gente sente medo desse Deus. A gente sabe que existe um Deus, mas a gente tem medo dele. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é quando a gente já passou dos pensamentos que existe um Deus e ele vai nos julgar. A quarta etapa é quando a gente tem certeza que nós mesmos somos os nossos deuses. Eu sou maior que todo mundo. Eu sou o meu Deus. Eu sou o Deus. Essa é a quarta etapa. E essa é a etapa mais perigosa. Porque é nessa etapa que a sombra está fora do limite e você fica tentado a fazer coisas erradas e você acaba caindo nessa tentação. Então é muito perigoso. E a gente quer sempre mais, a gente nunca tá contente com o que a gente tem. E é aí que mora o grande perigo. Bom, já no caso do BTS, tá abordando essa coisa de deuses, eu acho muito interessante, porque ele tá te mostrando isso, ele tá te mostrando que quando a sombra tá tomando o lugar do seu ego, você se torna seu próprio Deus. Só que isso vem com consequências. E eu acho que é isso que esse álbum vai mostrar esse lado mais dark, esse lado mais negro, sabe? De quando as coisas saem fora do controle e a gente não consegue controlar. É isso que esses deuses estão representando nessa nova era do BTS. Bom, gente, eu acho que eu falei de tudo aqui sobre essa era. É claro que ficou faltando as fotos conceituais de amanhã, né, que vão sair amanhã. Mas se tiver alguma coisa muito interessante, muito diferente e que crie teorias, mais tarde, quando sair os MVs, quando toda a era já estiver formadinha, eu posso pegar essas fotos conceitos desse último dia que eu não falei aqui e posso tentar fazer alguma teoria e analogias. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de ver as outras teorias que eu já fiz também. Se você assistiu essa parte 2 e não assistiu a parte 1, assista a parte 1 porque ela é muito importante para você entender essa parte. Então é isso. Um beijo. 운명의 선택, so we're here.